Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar então sobre a dureza Rockwell, que é um outro ensaio de dureza por penetração aí, tá? O ensaio de dureza Rockwell é um ensaio possivelmente o mais utilizado dentre todos os métodos de ensaio de dureza, né, nas indústrias, né? E vocês vão entender por quê, porque é um ensaio muito prático, mais prático ainda do que o ensaio Brinell, né? E ele é utilizado para se medir dureza de materiais, desde moles, mais moles, como materiais mais duros. Estão lembrados que o ensaio Brinell ele tem uma limitação para durezas muito elevadas, acima de 500 Brinell, né? Então eu não consigo no ensaio Brinell fazer a medição aí de materiais de superfícies temperadas, por exemplo, né, endurecidas. Já com o ensaio Rockwell eu consigo fazer isso, tá? Diferentemente do ensaio Brinell, que eu preciso então, depois da impressão, fazer uma medição da calota esférica, né, para chegar no resultado de dureza, o ensaio de dureza Rockwell ele é lido diretamente num visor que a máquina tem. Tá? Então ele é muito mais prático, muito mais fácil de eu chegar no resultado de dureza do que o ensaio Brinell, né? Ele é bastante mais rápido e livre de erros humanos, né? Não preciso, elimino o erro de leitura, né, de diâmetro aí, né? Então assim, ele é muito fácil de executar, né? E ele consegue detectar pequenas diferenças de durezas, né, entre corpos de provas diferentes, né? O tamanho da impressão também é bem menor do que o tamanho da impressão da dureza Brinell, né? Pelo fato do penetrador ser menor, né, ele consegue então utilizar corpos de prova mais finos, né, porque aquela relação entre profundidade de dentação e espessura do corpo de prova ensaiado vale também para o ensaio Rockwell, tá? Existem basicamente dois tipos de dureza Rockwell, né? Existe a dureza Rockwell normal, né, que é a indicada para avaliação de durezas em geral, e a dureza Rockwell superficial, que é indicada para chapas mais finas, né, folhas finas, lâminas finas, né, ou então materiais que têm camadas superficiais de materiais endurecidos, né, então que não é toda a totalidade do material, mas a camada superficial que eu preciso medir a dureza, né, como tratamentos termoquímicos, né, ou tratamentos superficiais de endurecimento aí. Então, como é que funciona a medição da dureza Rockwell, né? Ela é determinada em função da diferença de profundidade de penetração, né, entre uma carga inicial, né, que é chamada pré-carga, e uma carga posterior, que é chamada de carga principal. Então, tem dois momentos no meu ensaio de dureza Rockwell, né? Então, vai ter um primeiro momento que eu vou aplicar uma pré-carga, né, que essa pré-carga ela vai tender então a acomodar inicialmente o material, né, e depois uma aplicação da carga final, que essa sim é a carga que eu vou conseguir fazer a medição da dureza em função da diferença de profundidade de penetração que eu tenho durante o meu ensaio, né? Então, como eu comentei com vocês que tem dois tipos de ensaio, tem o ensaio Rockwell normal e o ensaio Rockwell superficial, né? As cargas utilizadas nesses dois ensaios elas são diferentes. No ensaio Rockwell normal, a pré-carga é de 10 kgf, né? No ensaio de Rockwell superficial, né, com uma chapéu mais fina, né, e eu quero fazer a medição superficial, a pré-carga é menor, de 3 kgf. E as cargas principais também são diferentes. No ensaio de Rockwell normal, eu tenho cargas, né, diferentes, né, pode ser de 60 kgf, 100 kgf, 150 kgf. No ensaio de Rockwell superficial, as cargas são bem menores, de 15, 30 ou 45 kg/força. Tá? Existem dois tipos de penetradores que são utilizados na medição de dureza Rockwell, né? Um deles é a esfera de aço endurecida, também com dimensões diferentes, né, de 1,16 até meia polegada. E tem os penetradores cônicos de diamante, né? Então isso aqui é esfera de aço endurecida, esse aqui é de esfera de penetrador cônico de diamante,
né? E esse penetrador cônico é utilizado então para materiais mais duros, né? Então essa figurinha aqui ela ilustra como é que é essas duas etapas de medição do ensaio Rockwell. Então inicialmente eu aplico uma carga, né, uma profundidade, né, inicial aqui, né, da pré-carga, né, que vai ter uma primeira acomodação do material, vai formar uma indentação pequenininha, né, e depois eu aplico então a minha carga principal, que vai me afundar mais, né, o penetrador no material aqui, ó, né. Então essa diferença entre essa carga inicial e a carga final, e a penetração inicial e a penetração final, né, com a carga final aí no meu penetrador, é que vai ser o determinante para mim determinar qual é o valor da dureza Rockwell, tá bom? Então, nessa figurinha esquemática, né, são as etapas aí do meu ensaio de medição de dureza Rockwell, né? Então, no primeiro passo, aqui então eu tenho o corpo de prova que vai ser ensaiado, né? A minha esfera de aço pode ser também aquele meu cone de diamante, né? Então, nessa ilustração aqui é a esfera de aço. Então, primeiramente, eu tenho, né, não tenho carga nenhuma aplicada no meu corpo de prova. No segundo passo, eu submeto primeiramente a pré-carga, né, na esfera de aço, né, que ela vai fazer uma penetração inicial no meu corpo de prova, né? Eu ainda não apliquei a carga inicial aqui, ó, tá? Uma vez feito isso, né, eu vou estar aplicando então minha carga principal. Então nesses dois momentos eu tenho uma variação aqui no meu mostrador, né? Uma vez aplicada a carga principal e passado o tempo de aplicação dessa carga, eu alivio a carga principal, né? Alivio a carga principal e aí sim eu vou fazer a leitura, né, no mostrador do meu durômetro Rockwell aqui, ó, tá bom? Então essa medição de dureza Rockwell tem essas 4 etapas aqui, ó, tá? E aí como é que eu faço, né, para saber, né, qual que é a carga que eu aplico, né, como é que isso aí funciona, né? Então assim, ó, primeiramente vocês precisam saber que existem duas escalas, né, dois princípios de escala dentro dessa Rockwell. Primeiro as escalas do Rockwell normal, né, que vai de A até K, né? E tem as escalas de dureza de Rockwell superficial que eu vou mostrar em seguida para vocês, né? Essas escalas, né, de cada um desses, tanto do Rockwell normal como do Rockwell superficial, elas foram determinadas em função do tipo de penetrador e do valor da carga maior que eu vou aplicar, né? Então aqui, por exemplo, a gente vê que na escala Rockwell A, né, eu utilizo como penetrador um cone de diamante, né, de 120 graus, né, com uma carga principal de 60 kgf. Né. Já para outra escala, por exemplo, a Rockwell F, né, só para dar um exemplo, né, eu vou estar utilizando como penetrador uma esfera de aço de 1,5875 milímetros, né, com uma carga de também 60 kgf, né? E por aí vai, dependendo do tipo da escala, né? A, C, D, B, E e tudo mais, eu vou ter penetradores diferentes. Eu vou ter penetradores diferentes, né? Que pode ser ou de diamante, né? Ou de aço de dimensões diferentes, de diâmetros diferentes. E vou ter cargas principais também diferentes, ou 60, ou 150, ou 100 kgf, tá bom? Ou 60 aqui embaixo, tá? E cada uma dessas escalas, então, também vai ser apropriada para um tipo de material diferente e uma faixa de dureza esperada aí, tá bom? Então, dependendo do tipo de material, né? Então, vocês veem, por exemplo, aço titânio, né, que é um material bastante duro, né? Eu utilizo o cone de diamante aqui, né, com uma carga, né, relativamente grande aqui, comparativamente grande, né? Materiais mais dúteis, né, ligas de cobre e tal, eu utilizo o penetrador, né, como esfera de aço, né,
com uma carga menor também de 60 kgf. E por aí vai. Então essa aqui vai ser a tabela orientativa de qual penetrador e qual carga que eu tenho que utilizar. Né? O mostrador da dureza Rockwell, ele tem duas escalas, duas cores de escalas. Escalas pretas, né, que normalmente são utilizadas para materiais mais duros, e a escala vermelha, né, que normalmente é utilizada então para materiais mais dúteis. Né. Observação importante: essas escalas elas não têm relação entre si. Né? Então, assim, eu não consigo comparar a dureza de materiais que são ensaiados, né, por escalas diferentes Rockwell. Né? Então, se eu estou comparando um material para saber se ele é mais duro ou menos duro do que outro, eu vou estar tendo que utilizar a mesma escala Rockwell para fazer essa comparação. Eu não posso comparar um material que teve a medição Rockwell na escala A com um material Rockwell na escala E. Eu vou confundir, eu vou poder tomar conclusões erradas se eu fizer esse tipo de comparação. Sempre comparo, então, materiais na mesma escala Rockwell, tá bom? Então, é isso que eu falei, né? Um material ensaiado numa escala só pode ser comparado a outro material ensaiado na mesma escala. Isso é importantíssimo. Então, aqui são as tabelas da escala Rockwell superficial. Tá? Vocês percebem que eles têm um outro tipo de nomenclatura, né? 15N, 30N, 15T, 45T. Né? Então, essas aqui são nomenclaturas das escalas Rockwell superficial. E da mesma forma que na escala Rockwell normal, né, eu tenho aplicações diferentes, né, nas diversas escalas, utilizando penetradores diferentes, né, dimensões diferentes e cargas também diferentes. Tá? Então essa tabela aqui é a tabela orientativa dos penetradores e das cargas para seus respectivos materiais, né, na escala Rockwell superficial. Como é que é a representação dos resultados na escala Rockwell? Né? Então, eu tenho representado o valor da dureza, Rockwell. Aqui, o HR indica Hardness Rockwell, né? Método Rockwell de medição de dureza. E aqui, né, finalizando com a escala que eu utilizei. Então, aqui eu estou falando, nessa indicação 64 HRC, significa que o valor da dureza obtida é 64, HE significa que é a dureza Rockwell, e a última C, a letra, indica que eu utilizei a escala C, né, para fazer essa medição de dureza aqui. Ó, tá bom? Então, vocês viram esse número, é isso que vocês vão estar entendendo. Para exemplificar, né, se eu tiver um valor desse reportado, ó, a dureza do material é 50 HR15N. O que significa isso? Então, vamos lá. Qual é o tipo de ensaio de dureza realizado? Opa! HR significa que o ensaio é Rockwell. Né? E pelo 15N, né, eu olho naquela tabelinha, vejo que 15N é uma escala do Rockwell superficial. Tá? Então o tipo de ensaio que foi realizado aqui é o Rockwell superficial. Qual foi a escala utilizada? A escala é exatamente o 15N aqui. Ó. Qual o valor da dureza obtida no ensaio? É o 50. Né? Qual foi o penetrador utilizado? Eu vou precisar entrar na tabelinha, né, do ensaio Rockwell superficial para descobrir isso. Né? Então, 15N, eu utilizei um penetrador de diamante de 120 graus e uma carga maior de 15 kgf. Né? Voltando lá. Então é isso mesmo, o penetrador é o cone de diamante de 120 graus. O valor da carga, a gente viu na tabelinha ali, ó, o valor da pré-carga, né, para o ensaio Rockwell superficial é 3 kgf. O valor da pré-carga do Rockwell normal é 10 kgf. Então essa informação a gente deu lá na frente, isso aqui é padrão. Escala Rockwell normal, pré-carga 10 kgf. Rockwell superficial, pré-carga 3 kgf, e é sempre essa carga. O valor da carga principal
eu vejo da tabelinha ali que eu mostrei para vocês anteriormente. Né? Para Rockwell superficial 15N, a carga principal é 15 kgf. Tá bom? Isso aqui eu sei olhando a tabelinha. Tá? Então, sempre que eu quiser interpretar, eu vou ter que olhar aquela tabelinha ali. Quais são as vantagens e limitações do ensaio Rockwell? Né? Então, assim, primeiramente, ele permite uma medição de uma ampla gama de materiais. Então, não preciso me preocupar se o material é muito dúctil ou se o material é muito duro, né? Como é a preocupação que eu preciso ter no ensaio Brinell. Né? Ele consegue a medir a dureza nessa ampla gama de materiais. Ele é, como vocês viram, de fácil operação, né? Só a aplicação da pré-carga, aplicação da carga final, e já leio direto o valor da dureza no mostrador do meu durômetro. Né? As impressões elas são menores que no ensaio Brinell, porque os penetradores são menores. Tá? Então, eventualmente, mais do que no ensaio Brinell, né? Eventualmente o ensaio Rockwell, dependendo da utilização do meu produto final, ele pode até ser considerado não destrutivo se não influenciar a funcionalidade do material. Tá? Como a gente não sabe a priori, a gente caracteriza, né, classifica esse ensaio como destrutivo. Algumas limitações. Né? Então a primeira limitação importante é que assim, eu não consigo estimar qual é o valor da resistência à tração do meu material com base em resultados de dureza Rockwell. Tá? Então não consigo fazer nenhum tipo de associação aí. Né? E um grande inconveniente, né, é a questão das escalas diferentes, né, que não são contínuas. Né? Então eu não consigo fazer uma comparação direta de materiais que estão com durezas reportadas em escalas diferentes Rockwell. Tá bom? Essa é uma limitação que existe na dureza Rockwell. Então vamos assistir agora um vídeo do telecurso Ensaios Mecânicos, fazendo uma revisão bem interessante, bem completa desse ensaio de dureza Rockwell. Salve, Ananias! Ô, Wilson. Eu vim buscar os eixos que o pessoal da fábrica encomendou. E ainda não estão prontos não, viu? Esse material tá muito difícil de usinar. Ué, o que aconteceu? Mas eu não sei se é o material do eixo que está muito duro ou a ferramenta que não é adequada para o material. Por isso eu já mandei fazer um ensaio Rockwell nos dois. Ensaio Rockwell? E que mal lhe pergunte no que consiste o ensaio Rockwell. Bom, é um método de ensaio de dureza com uma característica muito interessante. Qual? É que no Rockwell a carga de ensaio é aplicada em etapas. Quer dizer, primeiro é aplicado uma pré-carga para garantir um contato firme entre o penetrador e o material ensaiado. Só depois é que é aplicada a carga do ensaio propriamente dita. E o melhor é que a leitura da dureza é feita diretamente num mostrador que fica ligado na máquina de ensaio, de acordo com uma escala pré-determinada, adequada à faixa de dureza do material. E além disso, os penetradores usados na máquina de ensaio de dureza Rockwell são do tipo esférico, com esfera de aço temperado, ou cônico, com cone de diamante com 120 graus de conicidade. Mas como é que acontece o ensaio Rockwell? Quer saber? Então preste atenção. O ensaio Rockwell começa com a superfície do corpo de prova sendo aproximada do penetrador. Em seguida, o corpo de prova recebe uma pré-carga, que é menor do que a carga que vai ser aplicada no ensaio. Repare que na pré-carga, o ponteiro é ajustado na posição 0. Agora sim, a carga maior é aplicada até o ponteiro parar, fazendo com que o penetrador imprima uma marca no corpo de prova. No final do ensaio, a carga principal é retirada, fazendo com que o ponteiro pare no ponto em que vai ser feita a leitura na escala apropriada. Como assim escala apropriada, Edgar? Vem cá que eu vou te mostrar, ó. Dá uma olhada aqui. É que o técnico só vai fazer a leitura do ensaio nessa escala externa preta se estiver usando o penetrador cônico de diamante. Ah, entendi.
Se ele estiver usando o penetrador esférico, a leitura vai ser feita nessa escala interna vermelha. Grande Neuza! Agora, você sabia que nos equipamentos digitais é só fixar a escala que vai ser usada, que o valor de dureza já sai diretamente na escala selecionada. Coisas da tecnologia, né, Ed? Neste ensaio, o valor de dureza Rockwell indicado na escala do mostrador já está relacionado com a profundidade que o penetrador atingiu no corpo de prova. E essa indicação já desconta a recuperação elástica do material depois que acontece a retirada da carga. Em outras palavras, a profundidade da impressão P é a base de medida do ensaio Rockwell. Então a medida do ensaio Rockwell é dada pela profundidade da impressão, que é feita pela carga maior. Agora, quais os equipamentos usados no ensaio de dureza Rockwell? O ensaio de dureza Rockwell, Caio, pode ser feito por 2 tipos de máquinas. Tá, e qual a diferença entre elas, hein, Silvão? A precisão dos seus componentes. Afora isso, a técnica de operação é a mesma. A máquina padrão mede a dureza Rockwell normal e é indicada para avaliação de dureza em geral. E a outra máquina, hein? É a mais precisa, Caio. Ela mede a dureza Rockwell superficial e é indicada para avaliar a dureza de folhas finas, lâminas ou camadas superficiais de materiais. Dá só uma olhada. Da Rockwell normal, cada divisão da escala vale 2 milésimos de milímetro. Já na escala da Rockwell superficial, cada divisão vale 1 milésimo de milímetro. Mas por que essa diferença entre as escalas? Porque a profundidade de impressão na Rockwell superficial é bem menor do que na Rockwell normal. Você podia me explicar como é que é feito o ensaio Rockwell? Uma vez que tenha sido determinada a escala a ser utilizada, o passo seguinte é prender o penetrador correspondente ao dispositivo de fixação. Depois é só selecionar a carga, posicionar o corpo de prova, aplicar a pré-carga, aplicar a carga maior, retirar a carga maior e pronto. Agora só falta fazer a leitura do valor de dureza no mostrador. E que valor a carga maior deve ter? Bom, nos ensaios de dureza Rockwell normal é usada uma pré-carga de 10 kg força e a carga maior pode ter 60, 100 ou 150 kg força. Sei. E nos ensaios de dureza Rockwell superficial? Bom, nesse caso é usada uma pré-carga de 3 kg força e a carga maior pode ter 15, 30 ou 45 kg força. Sei. E Ananias, para que servem essas tabelas aqui, hein? Bom, elas mostram quais as escalas mais usadas nos processos industriais. Agora, você me desculpe aí a pergunta de leigo, mas qual é a relação entre as escalas de dureza Rockwell? Nenhuma. Por isso, só podem ser comparados entre si os materiais que forem ensaiados na mesma escala. No seu livro de estudos, você vai encontrar essas 2 tabelas. Uma sobre a escala de dureza Rockwell normal e outra sobre a escala de dureza Rockwell superficial. Agora, para entender essas escalas, você vai ter que saber como é feita a representação da dureza Rockwell. Imagine que o resultado de um ensaio Rockwell seja 64 HRC. 64 é o valor da dureza obtido no ensaio. Mas que tipo de ensaio foi realizado? Ensaio Rockwell. Isso é o que dizem as letras HR. E por fim, a letra C informa qual a escala empregada. Ou seja, consultando a tabela, você vai ver que o ensaio foi de dureza Rockwell normal. Mas o número conseguido no ensaio Rockwell corresponde a um valor adimensional, quer dizer, ele só tem sentido se for comparado com outros valores da mesma escala. E aí, Neuza, entendeu o ensaio de dureza Rockwell? Não sei não, viu, Ed? Então lê nessa tabela aí para eu ver. Bom, esse ensaio foi feito na escala C. Portanto, ele se trata de um ensaio de dureza Rockwell normal feito numa máquina padrão. O penetrador para essa escala é o penetrador cônico de diamante, que deve ter 120 graus de conicidade. Qual é a carga do ensaio? Olha, a carga foi de 150 kg força. E a leitura do resultado foi feita na escala preta do mostrador. Silvão, acho que a leitura do resultado na escala é uma coisa que eu já domino, hein? Muito bem, Caio. Então está na hora de você saber um pouco mais sobre profundidade de penetração. Bom, pelo que eu sei, a profundidade que o penetrador vai atingir durante a realização do ensaio é muito importante para se definir a espessura mínima do corpo de prova. E você lembra do que a norma técnica brasileira de método de ensaio fala sobre isso? Ela diz que a espessura mínima do corpo de prova deve ser de
17 vezes a profundidade atingida pelo penetrador, não é isso? É isso aí, rapaz. O problema é que não existe um jeito de medir com precisão a profundidade atingida pelo penetrador no ensaio de dureza Rockwell. Ué, mas como é que faz isso, Silva? Bom, o que se pode fazer é conseguir a medida aproximada dessa profundidade, que é identificada pela letra P. Mas como isso é feito? Isso é feito a partir do valor de dureza indicado na escala da máquina de ensaio, usando essas fórmulas aqui. Como é que funciona? Veja como você descobre que a profundidade aproximada de penetração atingida, ensaiando um material com dureza estimada em 40 HRC, é de 12 centésimos de milímetro. Nos quadros das escalas de dureza Rockwell, descobrimos que a escala C é da dureza Rockwell normal e que utiliza penetrador de diamante. Por isso, essa é a fórmula usada para o cálculo da profundidade. Até que não é tão difícil assim calcular a profundidade aproximada atingida pelo penetrador. Ainda bem que não é difícil, viu? Porque é isso que eu vou ter que fazer agora. E como eu já terminei a sua encomenda, eu vou pedir um ensaio de dureza Rockwell nessa chapa aqui. Mas antes eu tenho que saber se ela tem a espessura mínima necessária, uma vez que a sua dureza esperada é de 80 HRB. Você vai ter que fazer contas para descobrir qual é a profundidade aproximada que vai ser atingida pelo penetrador. Mas como você mesmo disse, isso não é tão difícil assim. Nessa tabela, com a escala de dureza Rockwell normal, eu vejo que na escala B, o penetrador utilizado é esférico. Assim eu escolho esta fórmula para chegar ao valor da profundidade aproximada. Fazendo as contas, eu vejo que a profundidade é de aproximadamente 1/10 de milímetro. Agora, como a espessura do corpo de prova deve ser de pelo menos 17 vezes a medida da profundidade, a espessura mínima da chapa deve ser de 1 milímetro e 7/10 de milímetro. E isso ela tem. Depois de tudo que a gente viu hoje, se eu fosse você, eu ficaria ligado na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu um novo tipo de ensaio, chamado ensaio de dureza Rockwell. Aprendeu quais são os equipamentos usados nesse ensaio. E ainda viu como utilizar os dois tipos de escalas de dureza Rockwell. Graças ao ensaio de dureza Rockwell, a gente conseguiu fazer a avaliação da dureza de um material, de uma peça do kart, que não podia ser submetido ao ensaio Brinell. Mas existem casos onde nem o Brinell nem o Rockwell dão conta do serviço. Aí a gente tem que pesquisar um outro tipo de ensaio. Mas isso fica para a próxima teleaula. Até lá. Tchau. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.